Quem faz dieta é doente. Se você quer melhorar sua alimentação, você tem que passar por uma mudança de hábito, uma mudança comportamental. Eu sou Diego Welter, mestre em ciência do esporte, especialista em neurociência e comportamento, e nós estamos falando da nossa série sobre hábitos angulares, que são aqueles hábitos que impactam na nossa rotina diretamente. Hábitos que, quando você começa a praticá-los, você vai ter ganhos em diversas áreas da saúde. E hoje vamos falar sobre a alimentação, sobre a alimentação saudável. Então, no vídeo passado a gente falou sobre sono. Se você não assistiu ainda, dá um passinho para trás, assiste lá a importância do dormir, a importância de ter qualidade de sono. E também 2 casinhas para trás a gente falou sobre os 4 hábitos angulares, sobre cada um, como que funciona, que é o que a gente vai falar vídeo a vídeo agora, nessa sequência de material. Então, o que a gente vai falar hoje especificamente é sobre alimentação saudável, sobre a importância de se alimentar adequadamente. E quando a gente pensa em alimentação saudável, a primeira coisa que a gente tem que abominar é a ideia da dieta. Por isso que eu brinquei no começo, quem faz dieta é doente. Porque se você começa a pensar em dieta, automaticamente a gente já começa a pensar numa restrição alimentar, numa restrição calórica. E hoje existe dezenas de estudos que apontam que o índice de desistência da alimentação dietética, uma alimentação agressiva, é de 2, 3 meses. Ou seja, até tem uma pesquisa que eu adoro, que ela mostra que em 3 meses, 80% das pessoas tendem a desistir da dieta. E depois de 1 ano, somente uma está fazendo dieta. Se você botar uma em 100, a gente está muito próximo de um erro estatístico. O que significa isso? Que quem faz dieta depois de 1 ano é errado. O normal é você não conseguir manter e não conseguir mudar. Então faz sentido nós, como profissionais da área da saúde, sugerirmos fazer uma dieta restritiva? Para mim não faz muito sentido, mas aí todos os profissionais têm seu ponto de vista. Então, quando a gente pensa realmente em se alimentar melhor, a primeira pergunta que você precisa ter, ou que eu gosto de fazer para as pessoas é: você nutre o seu corpo? Nutre o seu corpo com alimentos ou com produtos alimentícios? Então, quando você quer melhorar a sua alimentação, quando você quer melhorar a saúde, quando você quer criar a sua alimentação como um hábito angular que vai impactar nas outras áreas, a gente tem que pensar muito na qualidade do que você está comendo, e não somente nas calorias. O que muda a caloria de uma maçã para as calorias de uma bolacha, de um chips? Obviamente que tem muito valor biológico, muita coisa envolvida em cima disso. Então, quando a gente pensa em alimentar melhor, a primeira coisa que você pode pensar é isso: se você está comendo alimento ou um produto alimentício, algo que foi fabricado simplesmente para encher a sua barriga ou tentar saciar a sua fome. Então, quando a gente começa a pensar em mudar, quando a gente começa a pensar em se alimentar melhor, o que nos é colocado muito em alta é a questão da culpa do alimento. Então, se você comer leite, você vai morrer. Se você comer glúten, você vai queimar no mármore do inferno. Se você comer açúcar, açúcar então já era, já está colapsando o seu cérebro e já está virando praticamente um viciado. Então, nos é colocado um monte de informação enquadrada de um jeito que gera culpa, gera dor, gera sofrimento. E automaticamente, quando você tem sofrimento, quando você tem culpa, você começa já a se distanciar daquele objetivo. Quando eu falei lá na nossa outra série de mudança, eu falei sobre algo que eu adoro, que eu pesquiso muito, que é a autorregulação. Inclusive o Bill Meister, que é uma das pessoas que eu uso como referência de pesquisa na parte de autorregulação, o que ele mais pesquisa é sobre isso, sobre a mudança alimentar, sobre o efeito das dietas a longo prazo. Se você quiser saber um pouco mais, dá um Google no nome dele que você vai encontrar bastante coisa sobre padrão alimentar a longo prazo. A nossa autorregulação, nossa capacidade de auto se controlar, ela acontece aqui na testa e ela é alimentada por glicose. Ou seja, a energia básica do nosso alimento vai virar glicose para que a gente possa, glicogênio, para que a gente possa ter funcionamento do corpo, inclusive o funcionamento do nosso cérebro, inclusive o funcionamento do que nos autorregula. Então, olha só que legal. Você vai começar uma dieta de doente, vai começar uma dieta lá de comer qualquer coisa que não tem sabor, não tem gosto, não tem prazer nenhum envolvido. E você vai ter que se regular, porque você não quer comer aquilo, ou se você quer comer aquilo, você também quer comer as outras coisas que você está habituado a comer, que existe uma energia natural de comer aquilo, e você vai ter que se autorregular. O que é se autorregular? É falar para você mesmo: Diego, você não pode comer aquilo. Diego, você não pode comer aquilo. E quando que acontecem os maiores furos na dieta, adivinha? Geralmente é à noite.
porque você passou o dia inteiro, você acordou de manhã porque você não queria acordar, ou você queria dormir um pouquinho mais. Você trabalhou no seu dia todo envolvendo desgaste mental, desgaste de desempenho, desgaste de concentração, às vezes controlar o impulso de criticar ou discutir com alguém, controle de emoção, variações dos dias normais que acontecem com todo mundo. Aí você chega à noite e você ainda tem que se autorregular para não comer aquilo que você quer comer. Só que a tua ingestão de energia foi cortada, ou seja, você tem menos energia tentando chegar mais longe. Você está colocando menos combustível no seu carro para tentar chegar mais longe, não faz sentido. E é por isso que Baumeister e as pesquisas indicam que o índice de fracasso na alimentação é tão grande, porque não faz sentido essa proibição relacionada à autorregulação. Mas fica tranquilo que as pessoas falam para você para dar mais culpa ainda, que você que não consegue, você que não se esforça, e é você que fracassou mais uma vez na alimentação. Daí vem teorias que eu adoro, como a do desamparo aprendido do Seligman, que onde você fracassa até não tentar mais. Então, são coisas bem legais que envolvem isso, mas não cabe muito à nossa conversa de hoje. O que eu quero trazer para vocês é a importância da alimentação saudável nos hábitos angulares e principalmente como é que a gente consegue melhorar a alimentação de um jeito simples. Quando você começa a entender a importância de se alimentar melhor e quando você começa a conseguir se alimentar melhor, daí sim, você pode procurar um profissional que vai te ajudar na boa prescrição, vai conseguir balancear os alimentos de um jeito que supra você. Suprir você não é só a parte física, suprir também a parte emocional, porque o alimento envolve sim uma compreensão emocional muito grande, envolve desgaste, como eu falei, autorregulação, autocontrole. Quer ver um exemplo que eu adoro dar para quando a gente pensa em alimentação emocional? Vamos lembrar melhor de quando você era criança. E você ia no mercado com os seus cuidadores, seu papai, sua mamãe ou quem cuidava de você. E você se comportava. O que você ganhava? Dia de festa é dia de. Então, quando eu estou feliz, eu vou comer algo que eu gosto, beber algo que eu gosto, vou ser reforçado positivamente. Então, a alimentação não tão nutricional, os produtos alimentícios, eles foram inseridos na nossa vida como uma grande premiação. Então, quando eu me comportava, eu ganhava um chiclete, eu ganhava um chocolate. Quando nós saíamos lá, de vez em quando, que íamos para a cidade maior, eu ia ganhar um McDonald's. Então, tudo isso é um super reforço positivo de produtos alimentícios. Então, foi aonde eu fui percebendo que hoje eu me dediquei um monte. Hoje eu fui uma pessoa que realmente me esforcei. O que eu mereço quando eu chegar em casa? Preciso comemorar. Vou comer um sanduíche ruim, né? Não um sanduíche saudável. Vou tomar a minha Heineken, vou tomar um vinho, porque eu mereço comemorar, porque eu me esforcei muito em relação a isso. Essas são as formas de controle que a gente vai aprendendo. E quando a gente começa a proibir isso, pensa só na energia de construção de neurônio que foi envolvida em cima do teu aprendizado, do que é um alimento, para que ele serve, e agora você vem inibindo que aquilo mata, aquilo te dá câncer, aquilo vai fazer você queimar no mármore do inferno, então todas as coisas que vão trazendo do tipo de alimentação que traz. Então, quando você pensa em começar a melhorar a sua alimentação, quando você pensa em se alimentar melhor, a restrição calórica realmente não é uma boa opção. Tem até uma ideia que a gente fala assim, que existe o antes, que você é assim, existe o depois, que você é assim, e existe uma parte que ninguém te fala, que é o depois do depois, que você fica o dobro do que você estava, ou quase o dobro do que você estava quando você começou a sua primeira restrição calórica. E também, novamente, falando do Baumeister, ele fala que a primeira dieta alimentar não te fez mal nenhum, mas provavelmente a segunda já vai te dificultar pro resto da sua vida teu reajuste alimentar, teu reajuste de saída. Então, a primeira geralmente não fez muita diferença na sua vida, mas a segunda, a terceira, a quarta, elas vão impactar diretamente na tua saúde a longo prazo. Quer ver? Pensa comigo então. Se você já fez uma dieta alimentar, se você já fez uma restrição calórica rígida, quais são as primeiras coisas que você sente no primeiro, segundo, terceiro dia? Vamos comigo. Ódio, raiva do mundo todo, de quem respira o seu ar, você quer matar. Cansaço, preguiça, dificuldade de atenção. E aí, quanto tempo você vai aguentar com ódio, raiva, preguiça, falta de atenção? Não vai aguentar por muito tempo. E essas só são as respostas do seu corpo entrando em colapso. São respostas do seu corpo tentando economizar a energia que está sendo desprendida, uma função básica que é o cérebro.
O cérebro gasta 20% da energia do corpo. Então, boa parte da nossa energia consumida vai ser trabalhada para ele. Obviamente que depois de um tempo, você não vai conseguir manter a restrição calórica. E você vai voltar a comer o que você comia antes. Só que muitas vezes o seu metabolismo ele pode ser ajustado e você vai acabar super compensando isso. Então, você começa a consumir, vou botar lá 2.000 calorias. E você gasta 2.000 calorias. Daí você tem a ótima ideia de começar a consumir só 1.200. E você está gastando ainda 2.000. Mas com o tempo de consumir 1.200, você vai baixar seu gasto calórico, seu gasto de metabolismo para 1.200 também. Então você empatou aqui. Só que depois de um tempo, você vai voltar a comer 2.000. E vai ter um efeito rebote, uma supercompensação. Só que o seu corpo não vai voltar a gastar 2.000 tão rapidamente assim. Ou seja, antes você está empatado, você está num padrão. Depois você emagrece, depois você engorda e vai engordar por muito mais. Por isso que eu brinquei que é o antes, o depois e o depois, onde você triplica de tamanho. Por isso que muitas vezes a alimentação está relacionada a essa frustração, essa dificuldade de manter, porque você tem que pensar primeiro que a alimentação é algo emocional. É algo que envolve prazer, envolve gostar. E tem que ser muito respeitado isso quando a gente pensar numa mudança de hábito, mudança alimentar. E o segundo ponto é justamente essa questão bioquímica, da autorregulação, que existe, a energia é voltada para se autorregular. Então você vai cortar a sua energia de entrada para tentar se autorregular, não faz sentido e não vai dar certo a longo prazo. Mas deixa que você é um fracassado, você que não se esforça, você que não dá o jeito de fazer e tudo mais. Não é para usar isso como uma bengala, mas é para você entender que as mudanças elas acontecem gradativamente e têm que ser construídas. Não é algo mágico que você faz tanã, e você vai sair por aí comendo super fitness como se fosse aquelas comidas que não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor, não tem nada. Vai viver com alface e luz. Então, existe toda uma necessidade que tem que ser bem estabelecida. Certo? Então, quando a gente começa a melhorar a alimentação, o primeiro passo que eu sugiro é começar a comer comida de verdade, alimentos, não produtos alimentícios. E quando você pensar em mudar algo, a pergunta que pode ficar na sua cabeça é: eu consigo mudar isso para sempre? Eu conseguiria viver pro resto da vida desse jeito? Então, se você vai começar uma dieta que você olha e fala assim, isso aí eu consigo no máximo uns 15 dias, 20 dias, 30 dias. Claro, se não for um detox ou algo específico para isso, que daí são outras posições, estou falando de uma alimentação geral normal, tá? Isso é bem importante. Então, existem estratégias que são específicas, que daí um bom profissional vai te orientar. Estou falando de uma alimentação de um conceito geral em relação a isso. Mas se você vai pegar uma nova alimentação, onde vai ter kiwi selvagem da selva amazônica, onde vai ter coisas que você nem sabe que existe, ou você nem gosta, ou coisas que você abomina, você vai conseguir comer aquilo a longo prazo? Se você acha que vai ter uma capacidade e força de vontade de se manter fazendo isso, talvez você possa continuar. Mas se você acha que você não vai conseguir fazer uma mudança nesse formato, talvez você tenha que dar um passo atrás, talvez 2, talvez 10 passos atrás, para que você possa aos poucos ir mudando algo que para você faça sentido, que você consiga realmente estabelecer. Na nossa série de mudança, no segundo vídeo, eu falei sobre tomada de decisão. Então, quando a gente pensa em mudar, a gente precisa saber que você quer mudar, você tem que mudar. Então, eu quero emagrecer, eu quero melhorar meu resultado, eu quero ficar mais fortinho e tal. Eu tenho que mudar. O médico falou para eu mudar ou eu morro. Estou quase com diabetes, meu colesterol está bombando. Ou existe o ponto final que é, você pode mudar. O poder não é só consciente, o poder está totalmente numa voltagem inconsciente de vários aspectos e vários entendimentos que você tem sobre o que aquilo significa para você, como eu exemplifiquei nos reforços positivos na infância, na forma de que você foi tratado com amorosidade ou com carinho. Existe um emaranhado de informações relacionadas à alimentação, porque ela geralmente está presente nos momentos mais importantes, de festa, de reforço, ou de conflito, ou de fuga. Então, tudo isso acaba envolvendo a alimentação. A gente entendeu que para você poder melhorar aspectos do seu dia, como disposição, como foco atencional, como qualidade de sono, como desempenho físico, a alimentação é preponderante e por isso que ela é um hábito angular.
Então, você ter uma alimentação saudável, com alimentos de verdade e não produtos alimentícios, vai fazer com que você possa aumentar muito a sua performance, seja física ou seja intelectual. Por isso que é importante você se alimentar melhor. E para alimentar melhor, não é necessariamente ou não tem relação direta com restrição calórica. Então, melhore a qualidade, não necessariamente diminua a quantidade. Claro que existem quantidades que podem ser ajustadas, mas não uma forma de sacrifício, não uma forma de abuso, por exemplo, e a alimentação tem muita relação com a sua parte emocional. Quando você começa a entender esses vieses, fica muito mais fácil de você poder começar a estabelecer uma mudança alimentar que seja sustentável. Sempre que eu penso em mudança, se você viu meus outros vídeos, a gente fala muitas e muitas vezes na mudança sustentável, algo que você possa começar e ter manutenção no que está fazendo. Porque mudar para depois se frustrar, fracassar, são reforços negativos de sofrimento, de dor, de culpa, que não fazem sentido e nem podem melhorar a sua saúde. Obrigado por ter chegado até aqui, espero que você tenha gostado. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre exercício físico. Sim, dá para ter prazer treinando, eu vou explicar para você como a gente consegue fazer isso. Até o próximo vídeo.